Médico alerta para os riscos da Covid-19 em todas as faixas etárias, apesar dos idosos serem considerados os mais vulneráveis. 29 de março. Mulher de 66 anos que estava internada no Centro de Medicina Tropical Semetron em Porto Velho é a primeira vítima fatal da Covid-19 em Rondônia. 8 de abril. Um taxista de 67 anos é a segunda vítima fatal da doença. Meus pulmões, ele tá mandando só 82% do ar pro sangue. Tem que mandar 93%. Coisa tá feia pro meu lado. 14 de abril. A funcionária pública de 63 anos, que estava internada no Hospital Municipal de Ji-Paraná, morre enquanto era transportada numa unidade de terapia intensiva móvel para o município de Cacoal. Edma, querida, eu não saí da minha casa nem para ir no mercado, filha. Quem tá indo no mercado é meus filhos, meu marido. Não sai de casa pra nada. Um sobrinho meu veio do Rio de Janeiro, foi lá em casa me visitar, mas ele é novinho, não tem nada. Veio um irmão meu de Cuiabá também e foi lá em casa, aí almoçou com a gente, mas ele já foi embora para Cuiabá e só ficou nós aqui, todo mundo empesteado. Os últimos minutos de vida dessas pessoas foram dramáticos. Dor, tosse, febre e falta de ar. Além da Covid-19, qual a relação entre os três casos? Fomos atrás de um especialista que nos explicou e fez um alerta. Aqui em Rondônia nós tivemos 3 perdas importantes, mas são pessoas com 66, 67 e 63 anos e pessoas que já tinham comorbidades. No caso de uma senhora com hipertensão e diabetes, que foi o primeiro caso, um homem com hipertensão e diabetes, que foi o segundo caso em 8 de abril, e outra mulher com hipertensão, diabetes e doença cardíaca no dia 14 de abril. O Instituto Superior de Saúde da Itália, em 9 de abril, publicou um estudo muito sério calculando das mortes que houveram se as pessoas tinham alguma comorbidade. E eles chegaram à seguinte conclusão: 3,5% das pessoas que morreram na Itália até esta data não tinham nenhuma doença. 14,8% tinham uma patologia. 20,7% tinham 2 patologias. E 61,7% tinham 3 ou mais patologias. Esses números são uma estatística, mas servem para a gente entender que as pessoas que são realmente vulneráveis são aquelas que têm acima de 70 anos, mas começam o seu problema de risco acima dos 60 anos. As doenças pulmonares mais comuns que podem acometer e aumentar o risco são a asma, a bronquite, pneumonia ativa, os indivíduos que são fumantes, as pessoas que têm doenças cardíacas graves, como insuficiência cardíaca e hipertensão descontrolada, e também o diabetes mellitus, que acaba comprometendo bastante. É importante entender que lá na Itália, a média de idade deles, das mulheres que vieram a falecer, tinham 83 anos, e a média de homens tinha 78 anos. O que nós compreendemos com isso é que as pessoas que possuem patologias graves, mesmo sendo jovens, e as pessoas acima dos 60 anos merecem uma atenção especial. O que se determina com isso? Que façam estas pessoas o grande isolamento. Cabe a todos nós a responsabilidade de protegê-los. Por isso, essa nossa informação. Apesar dos riscos serem maiores em idosos, a Covid-19 pode ser agressiva e fatal para todas as faixas etárias. Pois é, eu expliquei pro médico e ele falou que não, que esse coronavírus aí é só se tiver falta de ar e dor de cabeça e dor de garganta. Se não tiver, não faz não. Fazer o quê, né? Muito bem. Everton Leone, nós temos visto aí, principalmente depois que começaram a divulgar aí nas redes sociais fotos de pessoas que não estavam obedecendo à quarentena, a gente tem a impressão que realmente os jovens acreditam que o coronavírus não chega até eles e apenas aos idosos, não é isso? Mary Santos, é quase isso, que a gente viu ali 3,5% de pessoas, por exemplo, que não tem nenhum problema, muita saúde.
Outro dia nós tivemos a notícia que um bebê foi vítima do coronavírus. É claro, isso não quer dizer que o bebê também não tem um problema congênito. Mas olha, eu prestei muita atenção no que trouxe aí o doutor Galvão. Ele realmente, ele faz a diferença aqui no jornal. Eu estava falando agora com o Copanax pela linha interna. É importante que ele nos traga sempre alguma informação consistente da realidade nossa aqui, porque a gente ouve a realidade nacional, eventualmente alguma coisa de São Paulo, alguma coisa do Rio, alguma coisa de Brasília, mas especificamente daquilo que realmente nos interessa, que é de Rondônia. Isso nós precisamos trazer com mais densidade. Isso está acontecendo graças ao médico Álvaro Galvão, que traz essas informações, traz os seus comentários, traz os seus alertas, traz a palavra da ciência, que aliás é bom que se diga, a ciência até agora também ainda não formou uma opinião definitiva sobre o coronavírus, não é? O cara diz assim, não, a opinião é da ciência. Não, a opinião é de uma parte daqueles que estudam e estão estudando há meses apenas os efeitos ou as causas, o fenômeno coronavírus. Não é? Não dá para a gente dizer que tudo é definitivo, porque, aliás, em ciência nada é definitivo. E nesse aspecto aí, especificamente do coronavírus, não tem nada de definitivo mesmo, porque está todo mundo ainda querendo aprender alguma coisa e os números trazem alguns recados. Evidentemente, os números sozinhos, eles talvez não digam nada, as estatísticas muitas vezes não dizem nada, dependendo do momento. Mas a essa altura, já com milhões de pessoas já tendo contraído o vírus no mundo inteiro, já dá para começar a ter algumas certezas com relação aos malefícios desse vírus e o que pode efetivamente fazer com que a gente possa ganhar essa guerra. Lamenta-se, né? Eu vi agora mais uma vez o taxista, vi a fala do taxista, com certeza pela conversa dele, pela ida dele ao médico, a ida dele à unidade de saúde, tudo isso que ele falou aí na gravação, ele já tinha feito tudo isso. E ele dizendo que havia sido descartado pelo médico, porque não, só quem tem tosse, só quem tem dor de cabeça, e ele estava acreditando nisso, pois o seu aparecido, taxista, ele já estava num processo de desenlace, lamentavelmente. Ele já estava aí com o vírus e ele já estava começando, mesmo sem saber, porque ele não tinha ainda os sintomas mais fortes e até porque o médico o tranquilizou, mas a gente vê que ele não está muito convencido, ele já estava se despedindo, lamentavelmente. E ontem, a dona Esther, a gente lamenta também profundamente, manda daqui também aos seus familiares os nossos mais profundos sentimentos. A gente vê essa senhora falando ali ao telefone, na gravação, e ela tossindo muito, ela também já no final, já percebia que ela já estava com alguns problemas, com tosse, imagino que com falta de ar, lamentável. Pode-se dizer que ela já estava ali agonizando. Dizem, e pelo que a gente tem lido e pelo que a gente tem ouvido, que o coronavírus, os sintomas dele, quando levam à morte, é muito sofrido para o paciente, muito sofrido mesmo. E se não tiver respirador, aí vai ser, uma agonia para qualquer um. É só experimentar, você ir numa banheira e querer ficar debaixo d'água, né? Imagina você não ter o ar para respirar. É uma tragédia. Deve ser muito trágico tudo isso. Mas enfim, vamos nos cuidar.